Paz do Senhor, olá, boa tarde, que Deus abençoe a todos, que Deus fortalece e capacita cada um de nós na nossa caminhada. Mais uma vez estamos aqui para trazer a palavra de Deus a todos ou para todos. Não estamos aqui somente para falar para pessoas evangélicas, mas estamos aqui para falar de todos aqueles que temem a Deus, né, que andam nos caminhos do Senhor, que temem ao Senhor Jesus, que, né, desejam viver segundo a palavra, ou pelo menos tentar, né, andar segundo a palavra e observar as escrituras. E nessa noite, como está aqui no, no PowerPoint, no slide, eu essa noite quero falar sobre uma questão que muitas das vezes, seja como evangélico, católico, crente, ateu, a gente tem sempre aquele momento em que nós pedimos socorro, né? Para quem caminha com Deus de forma diferente, eleva o pensamento aos seus, levanta a cabeça para o seu e faz um clamor, né? Ou até mesmo aqueles que já caminham com Deus, clamam a Deus no sentido de Senhor, me ajuda, eu preciso de ajuda, eu preciso do teu favor, eu preciso que o Senhor me ajuda. E nós entramos na presença de, né? Ou até mesmo vem dentro de nós, tentamos nos e pedir e tentar encontrar respostas para as situações que a gente está a viver ou que possa estar a viver. E vem essa pergunta: será que minhas orações serão respondidas? Será que aqueles momentos que eu passo na presença de Deus, que eu passo falando com Deus, clamando ao Espírito Santo, buscando a face de Deus, será que as minhas orações vão ser respondidas? E muitos acrescentam ainda dizendo: Senhor, eu oro há mais de uma semana, estou orando por essa situação, há mais de um mês, um ano. Eu não estou vendo isso. Há anos eu venho clamando e eu não estou vendo Deus responder a minha oração. E vamos buscar aqui em 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 14, que diz assim: E se o meu povo, é um versículo bem conhecido, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha que instrução maravilhosa o Senhor nos deixa aqui, né? Instrução maravilhosa. Que se nós buscarmos a face do Senhor, se nós clamarmos ao Senhor, nós vamos receber de Deus a vitória que precisamos. E aqui nós primeiro precisamos entender, né? Salomão, a Bíblia fala que Salomão, ele chega um momento que ele assume uma responsabilidade que lhe foi atribuída, certo? E a Bíblia fala que essa responsabilidade que Salomão recebeu não foi algo que veio do coração de Salomão, mas foi algo que foi criado no coração do pai dele, Davi. A Bíblia diz que Davi desejou construir um templo para Deus. E nesse desejo que Davi teve, a Bíblia fala que não foi permitido a Davi construir esse templo. Se nós formos lá voltarmos um pouquinho no capítulo 6, a Bíblia fala assim: E ele disse: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi, meu pai, e pelas suas mãos cumpriu, dizendo, né? Desde o dia em que tirei Israel o povo do Egito, não escolhi a cidade alguma. Ou seja, Deus não escolheu nenhum lugar para construir o templo, né? Mas pelo desejo que estava no coração de Davi, Deus concedeu que fosse criado, que fosse construído um templo para Deus. Porém, nós sabemos que Davi era guerreiro. Davi lutava, as lutas que Davi enfrentava, ele vencia todas, ele matava o inimigo, saía sempre vitorioso
pela graça de Deus. Por causa disso, a Bíblia diz que Davi não tinha condição de ser ele a construir o templo, porque eu acredito que Deus queria alguém com coração puro, né? Com mãos puras e coração puro para assumir essa responsabilidade. A Bíblia fala para Davi: não, você não vai construir o templo, né? Porém, no versículo 8 diz assim: porém, o Senhor disse a Davi, meu pai, porquanto tiveste no coração a edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste de ter isso no teu coração. Contudo, tu não edificarás a casa, mas o teu filho que há de descender de ti, esse edificará a casa ao meu nome, né? Então Deus veio trazer a confirmação para Davi que sim, ok, você vai construir a casa, o templo, porém não vai ser você, vai ser o teu filho que vai descender de você. Então a gente vê aqui que havia uma promessa que foi criada no coração de Davi, certo? Davi tinha esse desejo, porém ele não podia construir e foi transferido. Deus passou essa responsabilidade para Salomão. Então entenda aqui, é uma promessa, mas que não impediu de Salomão viver o processo para chegar à plenitude da bênção. Aí nós vamos voltar um pouquinho no capítulo 7. A Bíblia diz que no capítulo 6, Salomão, quando começa esses versículos que eu li, a partir do verso 12, começa então a intercessão de Salomão, a oração de Salomão no momento da construção do templo, né? Salomão apresenta para Deus tudo que ele ia fazer, a forma como ele ia fazer, as medidas, tudo. Ele ajoelhou-se na presença da congregação, estendeu a mão para os céus e adorou e falou com o Senhor, clamou ao Senhor, ou seja, foi uma oração, foi um clamor intenso, porque eu acredito que Salomão precisava disso, né? E a Bíblia fala que Salomão, irmãos, ele precisava disso. Porém, aqui nós vamos voltar para nós. Eu não sei o que Deus tem para você. Eu não sei qual é o processo que Deus tem feito você passar. Não sei que promessas o Senhor tem para você. Aí você volta lá na frente do slide e você vai observar: será que a minha oração vai ser respondida? Será que se eu clamar o Senhor vai me responder? Tanto tempo estou orando, o Senhor não me responde ainda. Será que vai responder? Eu quero falar com você 4 pontos que vão te fazer ter a certeza que a tua oração vai ser respondida, ou 4 pontos que vão te fazer entender os passos que você precisa tomar para ter a convicção que, independente do tempo, do espaço ou do momento que você estiver, a tua oração vai ser respondida, porque a Bíblia diz que Ele é o dono do tempo e das circunstâncias. Então não depende a nós definir quando vamos receber, mas ficarmos na dispensação e aguardarmos o tempo de recebermos. Então a Bíblia aqui começa: humilhação. Primeiro passo, você precisa se humilhar, e o processo da humilhação, irmãos, ela encaixa com a questão de admitir os pedidos. Somos todos falhos. Por que quando a gente, na minha terra, nosso jeito de adoração é diferente, né? E quando nós entramos na presença de Deus para adorar, a gente começa primeiro se humilhando. Quando eu errei, falhei, cometi algum erro, a primeira coisa, eu vou gravar um vídeo, um áudio, sei lá, no momento eu tô com vídeo ainda, que eu tô me preparando para começar com áudio ainda, eu tô me preparando para começar a gravar vídeo. Eu vou gravar sobre o processo da oração, o jeito que a gente deve entrar na presença de Deus para fazer a oração. Porque às vezes a gente entra na presença de Deus já pedindo: Senhor, e o meu filho, né, meu pai, ai o trabalho, ai dinheiro, ai casa. Não, quando a gente entra na presença de Deus, a primeira coisa que tem que fazer é humilhação. O processo da humilhação acontece quando você se rende a Deus e reconhece que você é pecador. Eu não estou dizendo que você pecou, te acusando que não, mas você entrando em posição de criatura, em posição de filho, em posição de
Alguém que reconhece que é pó e cinza. E que se você não se desfazer do teu eu, não tem como Deus vir e tomar você e fazer de você o potencial que Deus quer fazer. Então, irmão, humilha-te diante da presença de Deus. Quando você entrar, antes de você apresentar a tua causa, humilhação. Senhor, me perdoa, me ajuda. Eu preciso do Senhor, preciso da tua ajuda. Venha com teu favor, venha com teu milagre. Me ajuda a ser um amor, com olhar de misericórdia. Me ajuda. Então você tem que entrar com o processo da humilhação. Vamos correr, porque eu ainda tenho pouco tempo no YouTube. Temos que ser um pouquinho assim mais curtos. Segundo ponto, irmãos, o segundo ponto, querido, é a questão da oração. Aí sim, depois que você se humilha, se desfaz de você mesmo, começa agora a orar. Na oração vai incluir a súplica, né? Você vai entrar, vai fazer a súplica, né? Suplicando a Deus pelo perdão, porque primeiro você já apresentou quem você, né? Eu estou aqui, eu sou isso, sou aquilo, me perdoa por aquilo. Mas na oração você vai entrar diante de Deus e dizer: Senhor, me perdoa, eu te suplico, me perdoa, né? E no terceiro ponto, irmãos, esse terceiro ponto é que começa. Eu coloquei essa foto bem específica para o momento que a gente está, coronavírus, né? Covid-19. Gente, depois que a gente se humilha, depois que a gente ora pedindo perdão, suplicando pelo perdão de Deus, aí a gente começa apresentando as questões que nos perturbam, que nos afligem, né? E nesse terceiro ponto, irmão, busca contínua pela sua presença, ou seja, diante da situação que estamos, só a presença de Deus pode trazer tranquilidade aos nossos corações. Eu estou vendo tanto cristão, irmão, desesperado com esse trem de coronavírus. É para ignorar? Não, irmão. Outro dia alguém me diz assim, eu vi alguém falar assim, é, pode comer isso, comer aquilo, mas não podemos esquecer a precaução. Tem razão. A gente não pode deixar de se prevenir, de se precaver. Mas eu não vou deixar de dormir, não vou deixar de ter uma vida normal, não. Não é esse o ponto, irmãos. Mas eu não vou deixar que a situação tome a mim de uma maneira que eu perca o direcionamento da minha vida, né? Tem momentos que eu preciso sair para ir comprar alguma coisa. Eu tenho criança pequena, né? Eu preciso sair. Vamos sair com máscara? Ok, vamos sair, voltar. Limpar os meus pés direitinho, tenho que fazer uma faxina mais redobrada. O que é a gente faz. Mas o que é da parte de Deus, a gente precisa descansar o coração e deixar que Deus faz. Então, nesse ponto aqui, você vai apresentar a situação. Aí pronto, você pede. Você pede para Deus, você conversa com o Senhor, né? E o quarto ponto, irmãos, queridos, o quarto ponto, converter-se, né, dos maus caminhos. Desculpa aqui o erro. Converter-se dos maus caminhos, né? E ser cristão é andar para o céu, né? Aqui você vai, Deus, eu já pedi para o Senhor, já falei com o Senhor, mas eu diante da situação que eu estou, já reconheci que não sou nada, não sou ninguém, preciso do teu favor. Então, Senhor, me ajuda, eu preciso me converter dos maus caminhos. Aqui, se eu tivesse um pouquinho mais de tempo, eu falaria um pouquinho em relação ao vídeo anterior. A conversão acontece aqui nesse momento, irmãos. Daquele vídeo que eu falei, a conversão entra aqui. Você começar a reaver a cristão, ele tem que andar caminhando para o céu. Então, e a conversão é mudança de sentido, né? Como falei no vídeo anterior, e repito outra vez, quem dirige carro sabe bem o que é o processo de uma conversão. Então, conversão para o cristão é mudança de sentido, é mudança de hábito, mudança de atitude, certo? Então, no quarto ponto, precisamos eliminar o comportamento
poderoso. O verdadeiro arrependimento implica mais do que simplesmente falar, exige mudança de comportamento, quer o pecado seja individual, de um grupo ou de uma nação. Olha ali como é que entra o coronavírus. Seguindo esses passos, alcançamos o perdão. Deus responderá às nossas súplicas mais fervorosa. Meu tempo está indo embora. Aleluia. Então vamos terminar aqui, queridos, dizendo: dê tempo, irmãos. Deus está te ouvindo para que você veja suas orações respondidas. E se você, eu não tenho mais tempo, irmão, mas se você for folhear um pouquinho mais a Bíblia, segundo a Crônica 7, do 11 ao 16, você vai encontrar que Deus dá uma condição para Salomão, né? E quanto a ti, se andares diante, anda direito para você ver a bênção do Senhor acontecer na tua vida. Não adianta você barganhar com Deus. A única coisa que Deus pede de nós é retidão, né? E cada um de nós sabe bem como fazer. Porque às vezes a gente fala assim, eu não sabia que estava errado. Será que não? Né? Aí a gente pode usar a questão da relatividade. Não, depois de algum tempo, anos, é que a oração de Salomão foi respondida. Depois disso, Deus coloca uma condição a Salomão, como nós falamos, né? E aí o Senhor termina dizendo: agora sim, estão abertos meus ouvidos e atentos estão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos, a oração deste lugar. É porque agora escolhi e santifiquei esta casa para o meu nome. Irmão, não esqueça, inscreva aí no canal, ativa o sininho e que Deus abençoe cada um de vocês.